Olá, graça e paz. Sou Cícero Pereira, do canal Eu na IBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você está vendo este vídeo, já quero te agradecer e desejar que você seja bem-vindo e que esta aula possa ser de grande aprendizado para a sua vida. Que o Espírito Santo nos ajude e que nós venhamos ter uma boa aula. Bom, meu amado, você que é inscrito do meu canal, muito obrigado. Quero deixar aqui a minha gratidão a cada um de vocês. Que Deus possa continuar abençoando aí a vida de vocês. E se você está vendo esse vídeo a primeira vez e é professor da escola dominical ou você é aluno da escola dominical, claro, se você acessou esse vídeo porque de uma certa forma você tem aí alguma ligação com os ensinos da palavra de Deus. Então, indicar a você fazer o uso desse trabalho que eu tenho sempre feito aí ao decorrer deste ano, né? Desde o terceiro trimestre do ano passado, para ser bem preciso. Então, quero indicar a você a fazer o uso desses slides. Esta aula será ministrada em PowerPoint e quero indicar para que você possa também fazer uso na sua igreja. Se você não tem um data show, não se preocupe. Você pode estar fazendo uso da sua televisão de LED. Você pode conectar o seu notebook à sua televisão com cabo de HDMI. E as imagens serão projetadas na sua televisão. E você pode aí dar uma boa aula, uma aula interativa, uma aula diferenciada. O recurso didático ele ajuda muito no aprendizado. Então, quando você usa... quando você faz um comentário e você tem uma imagem paralela àquilo que você está falando, fixa mais aí na mente dos teus alunos. Então quero já te fazer essa recomendação. Também quero agradecer a todos aqueles que fazem o uso desse material a qual eu tenho produzido aí toda semana para ajudar aos professores da escola bíblica. Sou muito grato a cada um de vocês, a essas igrejas que têm feito uso aí desses slides, que têm ajudado muitos irmãos aí da escola bíblica, muitos professores e superintendentes das escolas bíblicas. Meu agradecimento à vida de cada um, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Pessoal, sem mais delongas, vamos então para a nossa lição de hoje. Esse trimestre de 2017, na verdade, nós já estamos no segundo trimestre. Nós estamos estudando aí as lições bíblicas da CPAD, que tem por tema o caráter do cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Nós estamos aí na lição de número 6. Você pode estar acessando o meu canal e lá nas playlists você pode estar assistindo às aulas anteriores. Todas as outras aulas você encontra lá no meu canal. Peço que se você ainda não visitou, faça aí essa visita e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Se não é inscrito no canal, peço que se inscreva para dar aquela força, ajudar o canal a crescer, para que nós possamos vir aí a divulgar a palavra de Deus. Vamos então para a lição, meu amado e minha amada. E fica ligadinho, porque no final desse vídeo, todos aqueles que deixaram comentário no vídeo anterior, eu vou estar mandando aí abraços para vocês. Então, como de costume, sempre quem comenta a aula, sempre quem deixa um comentário, eu mando um abraço aí no próximo vídeo. Vamos lá então, lição de número 6, que tem aí por tema Jonatas, um exemplo de lealdade. Texto áureo se encontra em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3, diz assim: E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. 1 Samuel 18, 3. Verdade prática diz que o cristão deve ser exemplo de lealdade a Deus, a seus familiares e a todos os que estão ao seu redor. Então, na verdade prática aqui, é muito importante nós frisarmos que nós, como cristãos, devemos ser exemplo de lealdade, ser leal, não somente aos familiares, mas também a Deus e todos aqueles que estão ao nosso redor. Tá certo? Leitura bíblica em classe se encontra... na verdade, nós temos na leitura bíblica em classe
3 referências, mas a primeira se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 3 ao 4. Não vou ler, como sempre eu não leio, para nós não perdermos muito tempo. Segunda referência, também no livro de 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 1 ao 2. E a terceira referência, também no livro de Samuel, de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 8, versículo 16, 17, 31 e 32. Convido para que depois, no fim desta aula, você pode dar um pause aí no vídeo e fazer a leitura aí dos textos bíblicos aí, que nós acabamos de citar, tá certo? Vamos para a introdução. Antes de nós entrarmos na lição, nós vamos aprender que, com o decorrer dessa lição, nós veremos as consequências que uniram Jonatas e Davi. Também nós vamos mostrar que a amizade de Jonatas e Davi foi aprovado por Deus. E o tópico 3, para nós refletirmos, vai falar sobre a respeito das lições do caráter de Jonatas. Então nós vamos aprender aí as circunstâncias que levaram Jonatas e Davi ali a se unirem, né? Esse laço de amizade. E para fechar na reflexão a respeito das lições do caráter de Jonatas. Então vamos para a introdução. Na introdução diz assim: Jonatas entrou para a história à sombra do pai, mas pouca coisa herdou de seu genitor. Demonstrou ser um guerreiro cheio de coragem e determinação. E aliada à sua coragem está a sua humildade, a sua fé, a sua obediência ao Senhor, virtude dispensáveis a um homem de Deus. Então nós vamos ver aqui que Jonatas ele entrou para a história, mas pouca coisa ele herdou do seu pai, que era o rei Saul, que era o rei de Israel. Mas Jonatas ele demonstrou ser um guerreiro cheio de coragem, um guerreiro determinado, né? E aliado a essa coragem, essa determinação, estava a humildade dele, a sua fé e a sua obediência ao Senhor. Isso são virtudes de um grande guerreiro, são virtudes indispensáveis de um homem de Deus. Então, tanto a humildade, fé e obediência ao Senhor faz parte da virtude daquele que foi chamado para o exercício da fé, que é aqueles que foram chamados ao Senhor pelo Senhor Jesus. Então, nós temos que ter humildade, nós temos que ter lealdade e nós temos que ser pessoas aí que venha honrar ao Senhor, que tenha convicção na sua fé mediante aí as consequências. Tópico 1 diz assim: circunstâncias que uniram Jonatas e Davi. Quem era Jonatas? Quem era Jonatas? Primeiro, Jonatas ele era o filho mais velho do rei Saul, rei de Israel. Seu nome significa dado por Deus ou presente de Deus. Esse era o significado de Jonatas, dado por Deus, do nome de Jonatas. Dado por Deus ou presente de Deus. Ele tinha todas as condições para ser substituto do rei Saul, do seu pai. Jonatas era bravo, Jonatas era guerreiro, Jonatas ele era a pessoa certa para substituir o seu pai, para ser o próximo rei de Israel. Então nós vamos ver à frente se isso realmente aconteceu, porque era assim no período monárquico, né? Os reis iam preparando o seu primogênito para, após a sua morte, aquele filho assumir ali o seu trono. Mas com Jonatas houve algumas consequências e, digamos assim, um mover e um trabalhar de Deus que mudaram aí algumas coisas, nós vamos ver à frente. Ele era valente e hábil no combate, era um guerreiro preparado. Em Micmas derrotou toda uma guarnição dos filisteus, contando apenas com a ajuda de seu fiel escudeiro. Então era um homem de determinação, um homem forte, um homem valente. Na verdade ele era completo, era um guerreiro. Tinha tudo para substituir o seu pai. 1 Samuel 14, do 1 ao 14, eu resumi aqui, depois você lê em casa, mas diz assim: sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado.
porém não o fez saber a seu pai. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. Por direção de Deus, os rumos da história de Saul e de Jonatas foram mudados completamente. Então, por uma permissão de Deus, por um propósito de Deus, a direção da história de Jonatas com o seu pai Saul foi mudado completamente. Coisas que quem não é espiritual, quem não crê em Deus, quem não sabia dos planos de Deus, com certeza não poderiam acreditar no que aconteceu ali na história de Jonatas e seu pai. Subtópico 2. Uma batalha que mudou a história. Israel no campo de batalha. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, do 1 ao 3, diz assim: E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que estava em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então Israel estava no campo de batalha. Israel estava no campo para enfrentar os seus inimigos, para enfrentar os filisteus, que eram temidos. Os filisteus eram temidos. O que acontece? Golias, o campeão dos filisteus, disse mais os filisteus: hoje desafiam as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O medo prevalecia a provável derrota de Israel. Então, Israel no campo de batalha contra os filisteus. Só que essa batalha era diferente. Não era todos os soldados enfrentando, não. Os filisteus propuseram-se que escolhesse um homem dentro dos soldados de Israel para enfrentar o Golias, que era o campeão dos filisteus, um gigante forte. Então, Saul não viu naquele momento nenhum dos seus soldados à altura para enfrentar mano a mano, homem a homem, cara a cara, aquele gigante. Então, o medo tomou conta do soldado de Israel. O medo tomou conta do povo de Israel. Diz a Bíblia que isso perdurou por muitos dias, mais de 30 dias, que 40 dias, se não me falha aqui a memória, eles insultando o exército de Israel. E não tinha um sequer que se levantasse para enfrentar aquele Golias. Subtópico 3. A presença de Davi. A presença de Davi. Jessé enviou para entregar víveres para seus irmãos e para o chefe do exército. 1 Samuel 12, do 12 ao 21, depois você lê aí, eu só coloquei aqui um resumo, diz assim: E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um éfa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial a teus irmãos. Então, Davi agora ele entra na história. Como já fazia um bom tempo que estava esse embate ali, né, essa afronta, eles não estavam lutando, eles não estavam em batalha, mas estavam em posição de ataque, durante aí acho que 30, 40 dias. E claro que a notícia se espalhou. Jessé agora, pai de Davi, por ele ter mais seus irmãos guerreiros, que estavam lá junto com o soldado de Saul, estava no campo, então Jessé pediu que levasse uns pães, que Davi levasse uns pães para dar para os seus irmãos e concernentemente o chefe da guarnição. Mas o que aconteceu? Davi se propôs a enfrentar o Golias. Olha só que interessante. Davi foi ao encontro de Golias. 1 Samuel 17, do 40 ao 47, depois você acompanha aí na sua Bíblia, que aqui está resumido. E tomou o seu cajado
na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou seja, pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Então, quando Davi chegou lá, que viu aquela confusão toda, aquele alvoroço todo, aquele medo todo, ele entregou os seus pães ali, como seu pai mandou, mas ele disse, espera aí, o que está acontecendo? Disseram para ele que tinha esse gigante aí, tal. Ele falou, não, pode deixar que eu vou enfrentar ele. Mandou pedir permissão para o rei chamou ele foi lá, conversou, se explicou, olha, por ele ser um jovem, franzino, o rei não acreditou muito nele. Ele falou, não, eu já matei leão, matei urso, coisas desse tipo aí. Aí Saul falou, então tudo bem, veste aqui minha armadura. Só que a Bíblia relata que a armadura de Saul era muito grande. Davi não conseguiu nem se mexer com aquela armadura, nem muito menos com a espada na mão. Ele falou, não quero isso não. Tirou toda a armadura, tirou tudo, pegou seu alforge, sua funda, e falou, não, pode deixar que eu vou derrotar esse gigante aí no nome do Senhor dos Exércitos. Então ele partiu para cima. Ninguém acreditava. Pelo contrário, as pessoas com certeza falaram assim, pronto, esse aí não vai nem dar, nem para o começo. Meu irmão, você não é medido pela sua força, sim pela sua coragem. Não desista. Nunca coloque o inimigo, o teu problema maior do que o teu Deus. O teu Deus é muito maior do que o teu inimigo. Se você está dentro de um problema e não consegue ver a solução, afaste um pouco do problema, olhe para cima, que é de lá que vem o teu socorro. E com uma única pedra derrubou o gigante e o matou com a espada deste. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá tirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu o seu rosto em terra. Olha só. A Bíblia diz que Davi pegou ali seu instrumento de guerra, né? Algumas pedras, né? A sua funda e seu bisacozinho ali, seu alforje, e foi para a guerra. O gigante tinha uma espada na mão, escudo, lanças, couraça de guerreiro, pronto para destruir. Um homem grande, forte, um homem que jamais ninguém poderia vencer ele, jamais, humanamente falando. Era certeza a derrota de qualquer homem de Israel que fosse enfrentar Golias. Era certeza. Um guerreiro, ela é considerada um guerreiro, chefe de um soldado, chefe de uma guarnição. O mais fraquinho derrotava 50 homens, tá? Então imagina esse camarada aí. Um homem contra ele. Era a mesma coisa de você pegar sei lá, não dá nem para comparar. Por exemplo, vamos parafrasear aqui. Um lutador de MMA, um campeão de MMA, for lutar com um campeão de super peso pesado do MMA, for lutar com alguém de 1,60 m, franzino, que pesa aí 50 kg, que não entende nada de luta, nunca assistiu uma luta, nunca entrou numa academia de artes marciais. Então era mais ou menos isso a comparação, né? Porque na verdade era muito mais do que isso. Então Davi foi para cima. E com uma pedra, a Bíblia diz que ele pegou aquela pedra e quando ele atirou, a pedra encravou na testa do gigante, que ele caiu com o rosto em terra. Quando ele caiu, Davi correu lá, tomou a espada da mão dele e com a sua própria espada, com a espada do próprio Golias, Davi arrancou, decepou a cabeça do gigante e grande foi a vitória, né, de Israel. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Fica a dica aqui, tá? Os amigos servem para te consolarem. Repito, os teus amigos servem para te consolar. Mas o teu inimigo, presta atenção, mas o teu inimigo é que vai promover você. Davi só foi promovido aqui por causa de Golias, por causa da vitória que ele teve em cima de Golias. Ele enfrentou o gigante. Para você ser alguém no reino espiritual, alguém temente, você tem que enfrentar o gigante e vencer. Só que nesta luta incomparável, desigual, quem estava assistindo de camarote, esse duelo? Jonatas. E Jonatas viu aquilo e falou, meu Deus do céu, eu não acredito. Jonatas ficou de queixo caído, com tamanha vitória, com tamanha ousadia, coragem e determinação de um pastor de ovelha. Tópico 2. Uma amizade aprovada por Deus.
Uma amizade aprovada por Deus. Subtópico 1. Jonatas torna-se amigo de Davi. Jonatas torna-se amigo de Davi. O povo de Israel jubilou diante da tremenda vitória. Então, quando Israel ficou sabendo, quando os soldados viram aquilo, quando Saul voltou, né, para o seu palácio, e o povo ficou sabendo, a Bíblia diz que o povo exultou. O povo fez aquela festa. O povo não sabia o que falar, onde colocar Davi. Não é possível. Um pastor de ovelha, um jovem, derrotou um gigante. Saul manda Abner chamar Davi, que levou como troféu da batalha a cabeça do filisteu. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Então, além de Davi arrancar a cabeça do Golias, tomou a espada dele, o escudo, a lança e levou para Jerusalém. Guardou na sua tenda como um troféu. Saul mandou chamar Abner e falou: rapaz, quero conversar com este jovem aí. Quero conversar com ele. E Davi foi honrado grandemente. Saul, vocês conhecem a história? Saul deu sua filha, uma de suas filhas, em casamento. Saul honrou, né? Davi ficou famoso. Criaram até um cântico. Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. E após essa vitória, após essa batalha, Davi foi crescendo a sua fama. E aí ele passou agora a servir ao rei, ele passou a morar no palácio do rei. E o rei no começo ali começou a gostar dele. Mas nós vamos ver à frente que, infelizmente, né, quando o sucesso vem, com ele também vem a inveja, com ele vem os problemas. Meu irmão, se alguém inveja você, se alguém atira pedra em você, se alguém não gosta de você, é porque o teu sucesso está sendo garantido. Você é bem visto por Deus, você é guerreiro, você é guerreira. Então lute, continue, não desista, porque Deus é contigo. De imediato, aquela admiração despertou em Jonatas um sentimento de amizade e amor fraternal por Davi. Deus tem seus caminhos e quando Ele quer criar circunstância ou muda a circunstância segundo seus propósitos amoroso e soberano. Então, a admiração de Jonatas por Davi foi coisa do outro mundo. Ele nunca viu ninguém tão corajoso como Davi. Nem sempre Deus muda as circunstâncias, tá? Às vezes nem sempre Ele nos tira das circunstâncias, mas Ele permite que as circunstâncias venham sobre nós para nos moldar, para nos aperfeiçoar. É dentro das circunstâncias, dentro desses problemas, que Deus nos aperfeiçoa, nos capacita. Subtópico 2. Uma amizade fiel e duradoura. O sentimento de Jonatas. 1 Samuel 1, 3 e 4. Depois você lê lá, que está resumido. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Uma amizade profunda e fraternal. A partir daquela vitória, Jonatas e Davi passaram a ter uma amizade verdadeira, uma amizade honrosa, uma amizade fiel, íntegra e que agradou a Deus. Os planos de Deus agora começam a ser traçados na vida de Davi, né, na vida de Jonatas, porque a partir dessa vitória, dessa união, a partir dessa amizade, Deus estava preparando Davi para ocupar o trono do rei Saul, que infelizmente por causa da inveja, de não sei o que, era um rei perverso, desviou-se do caminho de Deus, foi consultar a necromancia, os mortos, e Deus já não tinha mais ele como o rei de Israel, estava preparando o teu servo Davi, um pastor de ovelha. Subtópico 3. Uma aliança do Senhor. Grupos homossexuais. Existe dentro dos grupos dos homossexuais, eles dizem o seguinte, que eles o fazem de forma desonesta e tendenciosa, afirmando que Jonatas sentiu atração sexual por Davi. Então essa cambada de homens que não tem caráter, de homens
que não tem respeito pela palavra de Deus, nem caráter pela palavra de Deus, não tem respeito pelo seu Criador, que ficam aí com safadeza. Tem pastor, quer dizer, não dá para falar que é pastor. Tem um pessoal aí que diz que é pastor, que é viado, que é homossexual, que é boiola, dizendo que Jonatas e Davi era homossexual, distorcendo a verdade. Até a Bíblia gay, que existe aí, que fizeram essa tal de Bíblia gay, tiraram as passagens que atingem esse tipo de pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus te ama, tá? Você que é homossexual. Jesus te ama. Mas se você continuar nessa prática, você vai ser julgado e condenado. Porque é uma coisa que Deus abomina. É esse tipo de safadeza. Você nasceu homem, você tem que honrar. Claro, se você não quiser casar com mulher, problema é seu. Mas também não põe homem dentro de casa. Não deite com homem. Porque a Bíblia abomina isso. Essas pessoas é digna de morte. Digna de morte, diz Romanos 1,26. Leia lá. Nada mais incoerente com a verdade bíblica. Nada mais incoerente. Dizer que Davi e Jonatas eram homossexual. Primeiro, porque Jonatas era casado, tinha um filho, de nome Mefibosete. Olha o que diz 2 Samuel 4:4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama tomou e fugiu, e sucedeu que, apresentando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Então, primeiro que Jonas tinha esposa, era casado, tinha filho, do nome Mefibosete. Selima, parece o nome da esposa dele, se não me falha aqui a memória. Segundo, ele sabia que se fosse homossexual, estaria cometendo abominação ao Senhor. Essa prática é abominável. Olha só o que diz aqui a Bíblia, tá? Em Levítico 18:22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Levítico 20:13. Quando também o homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, e seu sangue será sobre eles. Jonatas era fiel, Jonatas era temente a Deus, então ele não praticava essa abominação diante de Deus, essa safadeza diante de Deus. Isso é uma safadeza. A pessoa que comete esse tipo de coisa, se ela não se arrepender, ela vai para o inferno. Isso é o que a Bíblia diz. Somente a má fé de quem usa a palavra de Deus para justificar seus pecados pode afirmar tamanha incoerência e disparate. Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria vida. Essa aliança foi uma aliança espiritual, não uma aliança impura, uma aliança de caráter ou de mau caráter, como tem essa raça de gente dizendo que Jonatas e Davi eram homossexual. Isso é, no mínimo, quem não tem respeito pela palavra de Deus. Quem não tem respeito, tá? Isso é no mínimo quem não tem respeito. Somente quem usa de má fé a palavra de Deus para dizer que a Bíblia apoia o homossexualismo, o lesbianismo. Assim como a Bíblia não apoia a traição, o pecado. Esse tipo de pecado é abominável diante do Senhor. Diz a Bíblia que é digno de morte. Há solução para o caso da pessoa que está passando por essa situação? Sim, mas tem que tomar vergonha na cara, deixar essa abominação e pedir misericórdia ao Senhor, pedir perdão a Ele. Com certeza alcançará a misericórdia do Senhor, se deixar. Mas se continuar, será severamente punido. Tópico 3. O caráter de Jonatas e suas lições. Agora nós vamos ver, ou nós vamos aprender algumas lições concernente ao caráter de Jonatas. Tal pai, tal filho. Existe um ditado que se o pai, que o filho herda do pai, que o filho o que o pai faz, o filho faz também, pá, coisa e tal, desse tipo aí. Mas
sugerindo que os filhos tendem a demonstrar o mesmo comportamento de seus pais. Isso é o ditado popular, tal pai, tal filho. Tem um ditado que diz assim, ó, deixa eu ver. Diga com quem anda que digo quem és. É um ditado verdadeiro. Se você anda com quem não presta, quem anda com porco come farelo. Se anda com boiola, vai virar um dia. Isso é real. Mas, será que esse ditado se sustenta? Será que ele pode ser seguido ao pé da letra? Tem outro ditado que diz assim, ó. Tem jeito para tudo, mas não para a morte. Esse ditado não é verdadeiro, porque Jesus venceu a morte. Então, quem crê em Jesus Cristo, a questão da morte já foi resolvida. Tá certo? Então, esse ditado de tal pai, tal filho, é mito ou verdade? Bom, analisando o caráter de Jonatas, parece que alguma coisa aqui aconteceu que o ditado para eles não funcionaram. Não é verdade? Olha só, o caráter de Jonatas era praticamente o oposto do caráter de seu pai. Não é porque teu pai é cachaceiro, meu irmão, que você vai ser um cachaceiro, não. Você só vai ser um cachaceiro se você quiser. O caráter pode ser mudado. Tudo bem que as crianças, elas são ensinadas, os pais são responsáveis de instruí-la. Então, se o pai dá uma má instrução, a criança vai aprender. Mas quando ela lá na frente perceber que o pai é pingunço, que a mãe é pingunço, que o pai é drogado, que o pai não presta, ela tem decisões, ela pode tomar suas escolhas e ela pode ser gente de bem na sociedade. Pode ser. Se tem gente que não presta, eu quero te dar uma boa notícia. Tem gente que presta, tá? Tem gente que são de bens. Além de que os pais foram para o caminho errado, mas tem os seus filhos que seguiram o caminho da verdade. Então esse ditado de tal pai, tal filho, nem sempre ele se enquadra, né, na vida daquele que quer uma mudança. Tem um ditado que diz assim, o pau que nasce torto não tem jeito de morrer torto. Isso é para quem é ignorante. Porque você não é pau, eu não sou pau, nós somos seres humanos. E seres humanos pode ser regenerado a hora que quiser, porque a regeneração vem de Jesus. E ele pode. Subtópico 1, um homem de coragem. Então vamos ver aqui que Saul era um homem inseguro e ciumento. Jonatas deveria, se fosse pelo ditado popular, tal pai, tal filho, tinha que ser igual a ele. Mas Jonatas era diferente. Por quê? Jonatas não herdou nem desenvolveu essa atração, esse traço da personalidade do seu pai. Olha o que diz 1 Samuel 14,6. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas, vem, passemos a guarnição deste incircuncioso, porventura operarás o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar muitos ou com poucos. Então, Jonatas tinha uma personalidade diferente, não herdou nada do pai na questão de insegurança, de ser ciumento, de ser inseguro, né? Até mesmo de pessoas que não respeitavam a Deus. Sua coragem, ou seja, a coragem de Jonatas, sua coragem não era apenas física e emocional. Ele tinha a grandeza espiritual que lhe dava confiança diante das adversidades, coisa que o caráter de Saul não tinha, Jonatas tinha. Não era só física, era espiritual, ele era temente a Deus. Saul não era não, tá? Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, como muitos ou pouco. 1 Samuel, eu só coloquei esse aqui, mas você pode ler lá do 1 até o 10 que você vai entender melhor. Então eram duas personalidades diferentes. Jonatas honrava a Deus, Saul honrava seus próprios desejos. Saul era egoísta, Jonatas não. Saul não sabia reconhecer, Jonatas sabia. Ele revelou firmeza diante dos inimigos e lealdade diante dos amigos. Diante dos inimigos, Jonatas era um leão. Era firme, partia para cima, não tinha medo de encarar o problema. Não tinha medo de ir para a guerra, não tinha medo de esmagar o inimigo. Mas diante dos amigos ele era leal. Ele era um cara bom, um cara compreensível. Ele amava as pessoas, principalmente o seu amigo Davi. Ele fez de tudo pela amizade. Meu irmão, é difícil conquistar uma amizade, porque a amizade não se compra, se conquista. Mas bom é ter amigos. Bom é ter amigos. Porque a amizade vale muito. Às vezes nós temos irmãos, mas os irmãos não são nossos amigos. E às vezes nós temos amigos que nem parentes são, mas é mais chegado do que um irmão. Um homem, subtópico 2, um homem humilde, o herdeiro do trono. Jonatas teve medo de perder a posição como herdeiro do trono para Davi? Jonatas era herdeiro do trono.
Tudo se encaminhava para ele ser o herdeiro. Saul fazia de tudo para deixar tudo programado, tudo conforme a tradição, para que ele, Jonatas, substituísse o trono. Só que Deus tinha um outro plano. Jonatas já sabia disso, que Deus estava preparando Davi. Então quer dizer que Jonatas ficou com ciúme de Davi? Absolutamente não. Por que ele não ficou? Jonatas soube reconhecer que seu amigo tinha a direção de Deus e as condições humanas para substituir Saul. Olha uma qualidade aqui, ó. Reconhecimento. Meu amigo, quando alguém reconhece que o outro é melhor do que ele, isso não tem preço. Isso faz a pessoa, não faz a pessoa menor, faz a pessoa maior. Porque quando você reconhece que o outro é melhor do que você está dizendo para ele, olha, Deus te abençoe, você tem condições, vai que Deus é contigo, eu estarei contigo, no que eu puder te ajudar, eu te ajudarei. Foi assim que Jonatas agiu com Davi, ele não ficou com ciúme. Jonatas reconheceu que seu amigo era o escolhido de Deus, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te, ergue e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Então Jonatas sabia que Davi já tinha sido escolhido por Deus e ele reconheceu. Muitas pessoas não reconhecem a autoridade do seu líder, não conhecem a autoridade daquele que Deus escolheu para ser o responsável, o representante espiritual dele aqui na terra, e acaba se dando mal, acaba até muitas vezes tomando prejuízo na sua vida espiritual, na sua vida financeira, porque não sabe respeitar, não sabe honrar os seus líderes. Isso é um pecado terrível. Um exemplo para os dias de hoje. Há muitos em igrejas evangélicas que briga por cargos e posições, agindo muitas vezes com métodos carnais, seguindo o exemplo dos ímpios. 1 Timóteo 3,3 diz assim, ó, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que fala dos obreiros. E 1 Pedro 5,6 humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo vos exalte. Existem dois tipos de pessoas dentro da igreja, os carnais e os espirituais. Os carnais são obreiros gananciosos, são obreiros cobiçosos, obreiros usados pelo inimigo para destruir aquilo que Deus tem construído. Mas eu quero deixar uma má notícia para você, obreiro que faz as coisas pelo impulso carnal, quer passar por cima de tudo, que luta por posição. Posição não se luta, se conquista. Posição não é tomado a força para derrubar o outro, para passar por cima. Posição é Deus que dá. Tem espaço na seara para todo mundo. Então, para você, meu amigo, cuidado. Volte-se para o Senhor. Peça misericórdia, perdão a Ele. Peça direção, porque Deus tem coisas melhor para a sua vida. O crente carnal, ele é um crente que causa contenda dentro da igreja, fofoca, briga por posições, briga para pregar, para ministrar. É um inferno dentro da igreja esse tipo de obreiro carnais. Mas aquele obreiro, aquele servo, aquela serva que é espiritual, que é humilde, ela é reconhecida pelo Senhor. Jonatas não brigou, Jonatas pelo contrário apoiou seu amigo, não ficou do lado do pai naquilo naquilo que ele estava fazendo de errado. Ele ficou do lado do pai como o pai, quando o pai precisava, quando o pai ia para a guerra, ele ia junto para defender a sua causa. Mas ao mesmo tempo ele sabia que após a morte do seu pai, quem ia substituir era Davi, porque Deus tinha separado Davi como sucessor do trono do seu pai. E ele não ficou com inveja por causa disso. Infelizmente, nos dias de hoje, tem muitas pessoas dentro da igreja que brigam por causa de cargo. Por que não vai pregar lá fora? Lá fora ninguém precisa brigar, não. Houve inversão de valores. As pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Onde o correto é usar as coisas e amar as pessoas. Subtópico 3. Um homem leal. Em todas as ocasiões, depois que se tornou amigo de Davi, Jonatas demonstrou sua lealdade. Quando soube do plano de Saul para matar Davi, Jonatas procurou o amigo e lhe advertiu do perigo de morte. Então,
Jonatas permaneceu leal. Quando seu pai quis matar Davi, ele foi lá e avisou, não permitindo que isso aconteça. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matasse a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi, e Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te, e sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo em que estiverdes, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há, e tu anunciarei. Isso aqui é amizade. Até o dia da sua morte, Saul continuou perseguindo Davi. Jonatas também veio a morrer em Gilboa, ao lado do seu pai. 1 Samuel 31:8. E sucedeu, pois, que, vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e seus 3 filhos estirado na montanha de Gilboa. Saul não sossegou. Procurou de várias vezes, N vezes, matar Davi. Não conseguiu, foi sem sucesso. Porém, Jonatas sempre procurou ajudar o seu amigo, sempre procurou avisar do perigo de morte, mas também estava do lado do seu pai. Quando foi para a guerra, ele morreu junto ali com seu pai na guerra. O filho honrou o pai. Ele não era a favor das atitudes erradas do pai, mas como filho, ele honrou seu pai, honrou seu amigo e honrou também a Deus. As qualidades e realizações na vida de Jonatas: ele era corajoso e um líder natural, amigo mais íntimo que Davi teve, confiava em Deus e era leal. E as lições que nós possamos aprender de sua vida ou tirar. Primeira lição: lealdade é uma das partes mais fortes da coragem. Lealdade a Deus coloca todos os outros relacionamentos em perspectiva. Outra lição da vida de Jonatas: trabalhador. Grandes amizades são custosas. Meu amigo, para ter uma grande amizade, há um preço a pagar por isso. Chegamos à conclusão: Deus não está sujeito às leis nem a costumes dos povos. Ele estabelece sua vontade diretiva de forma implacável, contrariando todas as expectativas e provisões histórica ou política, assistindo à extraordinária vitória. Jonatas sentiu profunda admiração pelo jovem pastor de Belém e compreendeu que ele seria o escolhido de Deus. Meu amado, se essa breve aula, esse resumo desta aula, que isso aqui é um resumo, não tenho tempo para a gente ficar se aprofundando em questões, mas se essa breve aula aqui foi bênção para você, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, eu te peço que, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, dê um joinha. Você que já é inscrito, comente, dê um joia, compartilhe essa ministração aí, essa aula com seus amigos, suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, ou seja, compartilhe, divulgue este trabalho para que o Espírito Santo possa alcançar outras pessoas. E eu quero agradecer por cada um de vocês que está me acompanhando aí, e que Deus abençoe, Deus multiplique aí as bênçãos na sua vida, que o Espírito Santo seja na sua vida. Quero deixar aqui alguns abraços para algumas pessoas que deixaram comentário no vídeo anterior. Se eu não falar o seu nome, então deixa aí seu comentário neste vídeo, abaixo desse vídeo, que na próxima aula, na lição 7, com certeza, além de eu mandar um abraço para você, é uma forma também de eu estar divulgando o seu canal, tá certo? Vamos então para esses abraços aí que eu mando com todo o carinho, do fundo da minha alma, para todos vocês. Um abraço aí para o Ministério Aliança Renovada, todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Domingos estamos juntos na igreja, aprendendo esta lição com mais profundidade, com mais conteúdo, tá certo? Então, um abraço para todos vocês, abraço para meus parentes lá na Bahia, em Paulo Afonso. Deus abençoe a vida de vocês. Meu irmão Inailson, minha irmã Maria, Inês, minha mãe Augusta. Deus abençoe meu sobrinho Robson e todos os meus primos e prima lá em Paulo Afonso. Também para todos os meus parentes biológicos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos lá para os abraços? Receitinha da Fabi, um abraço para você, querida, Deus abençoe. Também um abraço para Rose TV, Laerte Rodrigues, Nalva Brito, Cristiana Severina da Silva, Auxiliar José Carlos da Silva, Chuva de Pão e Receitas, Rose Gonçalves, Luciano Cordeiro,
Isabel Pereira, Shirley Estevam, Yasmin Silva, Luciana Alcântara, Emily Kids, Leila Voz e Violão, Gilmara Aguiar, Stephanie Souza, Patita Kishi, e para sua linda bebê, Milani Gajardo, deve ser assim, que é espanhol, né? Um abraço, minha irmã, Deus te bendiga. Muitas graças. Elias Orestes, meu amigo Elias, pastor do Ministério Aliança Renovada, lá no sul do Pará, esteve aqui comigo, né? Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Meu amado, cada dia mais nós aprendemos a amar mais o pastor. Deus é contigo, vai nessa força, e obrigado pela visita que você fez para nós. Ele esteve aqui em São Paulo. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, me parece que ele já retornou para o sul do Pará. Deus abençoe, que faça uma boa viagem, e estamos muito felizes. Em breve nós também vamos fazer uma visita aí. Criativa, hashtag criativa, Tique e Morena, Chique e Moderna, que eu estou tudo falando espanhol agora. Chique e Moderna. E para minha esposa Ruth, um abraço grande, e para minha filha Janaína. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus, e até a próxima aula, que será a lição de número 7.